O cultivo do morango pode ser um ótimo investimento para produtores da agricultura familiar. Algumas vantagens são a elevada rentabilidade da cultura, o amplo conhecimento e aceitação da fruta pelo consumidor, além da diversidade de comercialização e processamento. Sobre o tema, vamos conversar agora com a mestre em Ciências e Tecnologias em Saúde, professora do Senac, Clariane Ramos Lobo. Seja bem-vinda aos nossos estudos aqui do AgroMais. Um prazer ter você de volta com a gente, né? Você já esteve aqui antes. Bom dia, Juliana. Sempre um prazer e podem sempre contar comigo, com a minha presença. Que coisa boa! Vamos ajudar então os produtores rurais que nos acompanham, querem saber um pouco mais sobre essa cultura e quais as principais áreas brasileiras produtoras de morango e o que essa cultura representa para a economia desses estados típicos, inclusive aqui, né, Distrito Federal. A gente sabe que Braslândia é um dos principais produtores do nosso país, tem um morango delicioso. Bom, ali na década de 70 teve uma grande explosão, né, do cultivo do morango ali na região sul. Principalmente o Rio Grande do Sul continua liderando a produção de morangos, mas hoje, devido ao plantio protegido, já é possível que qualquer região, né, do nosso país consiga plantar, cultivar o morango. É uma fonte de rentabilidade muito grande. Como você mesmo disse, aqui no Distrito Federal, Braslândia continua sendo líder, mas a gente já tem até produção no Gama. A gente já tem aí um crescimento, as pessoas já viram que principalmente para a agricultura familiar pode ser uma boa alternativa e é muito lucrativo. Negócio realmente rentável, muitos agricultores estão de olho aí, né, nesse tipo de cultivo, por isso que a gente traz mais informações aqui no canal. E Clariane, que tipo de infraestrutura o agricultor deve ter para colher na entre-safra que vai de outubro a maio, é isso? Isso. Então vamos lá. Normalmente o morango convencional, a época de plantio vai de fevereiro até mais ou menos o finalzinho de abril. Só que agora a gente tem algumas técnicas implementadas que permitem, né, como eu falei anteriormente, o plantio protegido, ele permite que você tenha plantio, cultivo durante todo o ano, né? Então, o cuidado principal são 3 pilares no cultivo do morango. A gente tem que ter muita atenção com a irrigação, tem que ter uma atenção dedicada ao solo, né? Esse solo ele tem que estar livre de fungos, de bactérias, para que não ataque os morangueiros, e também tem que ter o controle de temperatura. O morango ele dá muito bem numa região amena, onde o friozinho predomina, mas quando você tem esse cultivo protegido, você é capaz de fazer o controle desses 3 pilares. Então, seria realmente esse cuidado com o solo, o cuidado com a temperatura e o cuidado com a irrigação. Em relação a custo, né? Nesse período de entre-safra, vale a pena para o produtor investir? O custo-benefício é interessante? Quais são as vantagens de se plantar nesse período específico de entre-safra? Olha só, Juliana, esse período é super interessante porque, apesar de ser um pouco mais dispendioso, né, ter um custinho elevado com a questão do plantio, do manejo, é na entre-safra, principalmente, que os agricultores familiares, por produzir um morango orgânico, têm mais rentabilidade, porque hoje em dia as pessoas estão buscando os alimentos orgânicos que estão livres de agrotóxicos, livres de fertilizantes, aditivos. E a gente sabe que culturalmente o morango sofre um certo preconceito por ser, né, uma planta que precisa ali de um certo cuidado, é muito sensível. Então, quando a gente fala do morango orgânico, por exemplo, nessa entre-safra, ele é super especial, porque não tem esses aditivos, os fertilizantes, os agrotóxicos, e aí pode ser comercializado a um preço bem acima do valor na época da safra. Então, acaba que é um investimento que se faz, mas a rentabilidade é bem maior.
É verdade, o custo dele para o produtor também acaba sendo mais caro, mesmo assim para o pequeno vale a pena? Porque é diferente, né? Essa análise do custo-benefício para o médio e para o grande, mas para o pequeno produtor, a gente sabe que o alimento orgânico é mais caro, mesmo assim vale a pena ele despender dinheiro, colocar ali, no final das contas ele vai ter um retorno positivo então. Sim, Juliana, vale a pena. Geralmente na entre-safra, as mudas que são comumente compradas são as que vêm da Patagônia chilena, da Patagônia argentina. Então são mudas comercializadas a 70 centavos, R$1,10. E cada pezinho de morango, né, cada morangueiro, produz aí em torno de 1 quilo, 1,2 kg de morango. Então, e vão vir mudas também a partir dessas mudas compradas. Então, acaba sendo, né, embora você tenha um dispêndiozinho, um gasto ali no início, acaba sendo muito rentável, mesmo que se gaste um pouquinho na entre-safra, né? Com toda essa questão do controle, do manejo do solo, da irrigação e temperatura, você tem ainda no final um saldo positivo. E esse pequeno produtor, é com ele que a gente está falando, essas dicas são para ele. Em que ocasião ele deve investir nas duas plantações, na convencional e na do morango orgânico? Bom, vai do que ele tem no momento, né, de capital para poder investir, sendo que se ele optar pelo morango convencional, o importante é que ele tenha, né, essa consciência de que o solo ele tem que ser preparado pelo menos um ano antes. Então, ele tem que passar por uma adubação verde, ele tem que ter realmente todo um cuidado ali em torno de 300 dias, 365 dias, para que esse solo fique livre, né, de qualquer tipo de praga, de fungo, de bactéria. Seria o custo maior quando a gente fala do convencional. E depois ele vai ter que fazer uso de fertilizantes, agrotóxicos, porque senão ele vai perder a sua safra. Já quando a gente fala do morango orgânico, a gente tem aquela questão da estufa, a gente tem a questão dos morangos semi-hidropônicos, né, onde não se utiliza a terra, onde se utiliza o substrato e a água, e aí acaba tendo esse controle muito mais fácil. Então, como eu já falei, a gente tem um pouquinho de gasto quando a gente utiliza estufa, né, o controle semi-hidropônico para as mudas do morango, mas a rentabilidade ela é garantida no finalzinho porque ele acaba tendo um preço um pouco mais elevado no mercado e as pessoas estão hoje em dia bem mais conscientes e dispostas a pagar por um alimento orgânico, por um alimento que seja mais natural. Para nós encerrarmos então, Clariane, que dicas você pode deixar aqui para o pequeno produtor que quer testar o morango pela primeira vez? Ele absorveu as informações, achou interessante, mas não tem experiência. Por onde ele começa? Olha, primeiro ele tem que procurar um curso de capacitação, então é necessário ler, é necessário planejamento. Então, precisa-se primeiro ter esse planejamento, estudar, ver o tamanho da sua área, o seu tipo de solo, se você vai ter realmente a disponibilidade de trabalhar no solo durante um ano. Se você optar pela estufa, né, pela questão dos morangos orgânicos, semi-hidropônicos, se o capital que você vai investir, enfim, vai ser ali, se você tem esse dispêndio para aquele momento, mas tudo depende do planejamento e da capacitação, né? Tem que estudar bastante, tem que ver, porque apesar de ser possível hoje plantar, cultivar o morango em qualquer região do Brasil, a gente tem que observar as mudanças climáticas, por exemplo, e as mudanças que ocorrem no solo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Agro em Revista, por vir nos visitar presencialmente. Clariane Ramos Lobo, professora do Senac, sempre um prazer te receber aqui. A casa é sua, volte quando quiser. Muito obrigada, Juliana, agradeço vocês também pelo